Olá, paz do Senhor Jesus, paz em Cristo Jesus, paz de Deus para a tua vida. E não podemos dormir sem uma mensagem, não é verdade? Deixa Deus falar com você através dessa mensagem. Deixa Deus tocar em você aí, que muitas das vezes está passando por lutas, por provas e não consegue ver a luz, nem muito menos no fim do túnel. E às vezes buscamos soluções, portas para as nossas vidas, mas olhamos e as portas se encontram fechadas. Na maioria das vezes, aquelas pessoas que nós chamamos de amigos são as primeiras pessoas a virar as costas para nós. Às vezes são amigos de rede social, às vezes são amigos de balada, de festa, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, que conhecemos os verdadeiros amigos, não é verdade? Eu quero deixar uma mensagem para você na data de hoje, nessa noite, em nome de Jesus. E a mensagem de hoje é esquecendo do passado. Muitas pessoas deixam de viver o presente porque está presa no passado. Muitas pessoas deixam de viver coisas novas porque está presa no passado. Muitas pessoas até mesmo param de sonhar porque o passado, as coisas do passado, o impede de realizar novos sonhos. E, irmãos, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo o mundo cristão, nós sabemos que muitas coisas, muitas lutas que nós passamos, não é o inimigo que age em nossas vidas, são as nossas escolhas. As nossas escolhas. Às vezes colocamos a culpa no inimigo, às vezes levantamos até a moral do inimigo, colocamos ele como uma pessoa famosa, uma pessoa que tem muito poder, mas muitas das vezes são as nossas próprias escolhas. A nossa própria escolha determina quem nós somos e as lutas que nós estamos passando. Porque o homem se prende ao passado e esquece do futuro. Os homens se prendem no passado, na perda, na dor, até mesmo nos lutos, e esquece que existe um futuro. Existem muitas pessoas, e até mesmo dentro das igrejas, que estão mortas, morto-vivo. Elas estão vegetando sobre a face da terra, porque o passado já roubou tudo dela. Às vezes roubou o relacionamento, roubou a vontade de viver, roubou a vontade até mesmo de servir a Deus. As pessoas estão presas no passado e não conseguem mais viver o presente e nem muito menos ter planos para o futuro. Olha o que nos fala lá em Filipenses 3:13. Eu quero dizer para você aí que está de posse da sua Bíblia, ou que a tua Bíblia estiver próxima a você aí, faça uma reflexão em cima desse texto. Traga esse texto para a tua vida. Deixa esse texto falar com você nessa noite, na data de hoje, em nome de Jesus. Olha o que Paulo está nos ensinando através de Filipenses 3:13. Nos fala assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Nós sabemos que Paulo alcançou muitas coisas, né? E ele mesmo está falando conosco aqui que ainda não julga ele julga ele mesmo que não havia alcançado. Mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então, o próprio Paulo está nos ensinando através desse texto aqui, irmãos, que algumas coisas do nosso passado não precisam ser lembradas. Se você está vivendo aí no tempo de hoje e ainda lamentando o passado, esquece o passado. Se você está aí, que eu estou falando com pessoas aí que talvez tenham uma igreja que o machucou, esquece essa igreja que te machucou. Se tem um pastor que te contrariou, esquece esse pastor que te contrariou. Se você
foi ferido, foi machucado lá no passado. Está na hora de nós vivermos o presente. Porque se eu deixar o passado me contaminar, eu não vivo nem o presente e nem muito menos o futuro. Apaga o passado da tua vida. Não fica murmurando, lamentando o passado, as dores, o sofrimento, as guerras, as frustrações do passado. Não traga para o teu presente, nem muito menos para o teu futuro. Vida nova. Nosso Deus ainda continua de braços abertos. Não perdemos nós ainda a salvação das nossas almas. Jesus ainda não desceu. As portas do céu continuam abertas para os salvos. Não é por causa de um pastor, por causa de uma bandeira de igreja que nós vamos desistir de Deus. Nós não podemos desistir de Deus. Falo eu. Não a Bíblia, mas falo eu. Aqueles que pararam, ou aqueles que estão querendo parar, são inimigos daqueles que estão andando. São inimigos daqueles que estão seguindo. Então não pare. Porque você vai trazer ali para aquelas pessoas que estão andando, para aquelas pessoas que estão continuando, exemplo negativo. Não traga exemplo negativo para as pessoas que querem continuar prosseguindo, que querem continuar andando. Seja um ou uma que vai garantir salvação de almas. A sua alma que está em jogo. É a salvação da tua alma que está em jogo. E lá em Filipenses 3, nós lemos o 13, vamos ler o 14. O 14 nos fala assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí falou com nós, irmãos. Agora falou com você aí, cristão. Agora a palavra falou com o verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão tem um alvo. Nosso alvo é a bandeira da igreja? Não. Nosso alvo é o pastor que prega lá, que está sob o púlpito? Não. Nosso alvo é Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Se o seu alvo é Cristo Jesus, você não vai desistir. Se o teu alvo é Cristo Jesus, você não vai parar. Se o seu alvo é Cristo Jesus, você não vai olhar para o passado, para as feridas passadas. Se o teu alvo é Cristo Jesus, você vai olhar para frente. Vai olhar para o autor e consumador da tua fé. É difícil ser cristão no tempo de hoje, irmão? Sim. Muitas coisas atrapalham as pessoas hoje se tornar verdadeiramente cristão. Começando com as ideologias e pensamentos dentro das igrejas que trabalham muito mais o lado da prosperidade do que o lado espiritual. Outra coisa que acontece dentro das igrejas evangélicas hoje é os nichos. Os lixos que são trazidos para dentro da igreja e são consagrados e colocando esses lixo no lugar de Cristo. E outras coisas que acontecem dentro das igrejas evangélicas hoje são o desvio de dinheiro. Dinheiro que era para ser usado com a igreja, com o templo, com a construção do templo, com os aluguéis, com as contas do templo, são desviados por algumas igrejas e alguns pastores. Difícil sermos cristãos no século de hoje. Se nós olharmos com os olhos nus, com os nossos olhos físicos, nós pensamos até em parar. Pensamos até em desistir. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, queremos vencer. Se nós olharmos com os olhos da fé, irmãos, queremos ser escolhidos. Se nós olharmos com os olhos da fé, queremos alcançar a salvação no Senhor. Porque o próprio Deus já nos deixou que no final do tempo, levantaria muitos falsos profetas e enganaria muitos, até mesmo os santos do Senhor. Então não se deixe ser enganado. Tenha você um verdadeiro alvo. Tenha você o alvo e o alvo verdadeiro. E o alvo do verdadeiro cristão é Cristo Jesus. Deixa eu orar por você nessa noite em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você e tocar em você através dessa mensagem e através dessa oração. Senhor Deus e Pai, coloque esse ouvinte sobre as tuas mãos, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor possa visitá-lo, Deus, confortá-lo e fortalecê-lo. Temos um alvo, Pai, nosso alvo é o Senhor, Pai. Nos ensina, meu Deus, a caminharmos na tua presença, Deus. Nos ensina, Deus, a ver as coisas com os olhos espirituais, ó Deus. O mundo quer nos enganar,
As igrejas falsas, Pai, querem nos enganar. Os falsos pastores, os falsos líderes querem nos enganar. Mas queremos nós estarmos vivos na Tua presença, Pai. Quero colocar essa vida, essa alma, esse ouvinte sobre as Tuas mãos, para que seja tocado e abençoado no nome de Jesus. Sou o irmão, pastor Leandro, hoje representando a igreja Conexão com Jesus. Quero deixar essa mensagem para a tua vida e para a tua alma, em nome de Jesus.